Então, nós vamos dar início aqui ao nosso estudo. Tá? Nós estamos na quinta pergunta. E eu só gostaria de informar os irmãos que essas 5 perguntas, elas são o fundamento aqui do nosso estudo. Ele vai estar tratando, ou tratou, né, do propósito da vida humana, da existência de Deus, bem como da palavra de Deus. E depois da questão 60 até a 90, nós vamos ver o que o homem deve crer a respeito de Deus. Tá? Então, nós teremos uma jornada aí bem longa. Então, essas 5 primeiras perguntas podemos dizer assim, é a pedra fundamental aí. Nós vamos então para a quinta pergunta, quinta e última dessa sessão, tá? E eu gostaria de alguém que possa ler a pergunta e a resposta. Quem quiser. Eu vou ler, pastor. Ok. Pode ser ou alguém já se manifestou aí? Se alguém já, eu posso? Posso ler? Pode. Tá. Pergunta 5. O que as escrituras principalmente ensinam? A resposta. As escrituras ensinam principalmente o que o homem deve crer sobre Deus e o dever que Deus requer do homem. Obrigado, Francisco. Então, é uma pergunta aparentemente simples, mas podemos ver aqui algumas palavras-chave. O que as escrituras principalmente, isso quer dizer não exclusivamente. A Bíblia nos ensina muitas coisas, há muitos princípios acerca de como nós devemos viver em todas as áreas da vida, né? Na economia, na política, na família, na sociedade. Em todos os aspectos, a Bíblia vai lançar luzes de como nós devemos viver, tá? Mas é o que principalmente, né, nós está vendo aqui. E o que também o homem deve crer, tá? O que o homem deve crer sobre Deus. Então, nós não temos o direito de crer como nós achamos que devemos crer. Nós não estamos liberados a fazer a nossa própria regra de fé, né? O que eu creio dessa forma. Eu acho que é assim, eu penso que é assim. As escrituras sagradas, elas vão então estabelecer um padrão, né? Ou seja, aquilo é bem fechado, ela é bem realmente estrito. O que nós devemos crer acerca de Deus? Então, nós não temos a liberdade de estabelecer novas crenças, ou de dizer, mas para mim Deus é assim. A Bíblia ensina assim, mas eu acho que é dessa forma. Então, nós não temos essa liberdade. Não como cristãos reformados que somos, e que defendemos a sola Escritura, e que defendemos também toda a Escritura, ou seja, somente a Escritura e toda a Escritura. Não fazemos distinção aqui, no sentido de que uma revelação é mais revelação do que outra. De Gênesis a Apocalipse, nós entendemos que é a revelação de Deus. E aqui está ensinando essas duas partes, por assim dizer, o que devemos crer, bem como o que devemos fazer, o que Deus requer de nós, ou o dever cristão. E aí eu poderia fazer uma pergunta para os irmãos. Por que crer deve vir antes do dever? Alguma sugestão? Porque para ter algum tipo de ação é necessário termos uma causa a priori.
algo que leve o destino, né? Para chegar a um lugar você precisa de um caminho. Então acho que eu acredito que seria algo como isso. Exatamente. O conhecimento, lembrando que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, então requer o correto entendimento da verdade. Nós não poderemos viver adequadamente se eu não conheço. Eu não posso, entendendo talvez uma forma, pegando aí a botânica, né? A raiz vem antes da árvore e seus frutos, né? Então, está embaixo, está meio que oculto, não aparece, mas ela dá a sustentação daquilo que vem para cima, ou a fundamentação de uma construção. A Bíblia compara também com isso. Aquele que lança os fundamentos, né? Uma casa sem a fundação e outra sem a fundação, sem o fundamento. Pastor, irmãos, desculpa interromper, só um minutinho, tá uma chuva aqui boa e eu estou escutando pouco. Eu vou me ausentar um minutinho só enquanto eu pego meu fone de ouvido. Só um minuto. Ok, tudo bem. Mas vamos dar continuidade aqui até enquanto o Jerry vai pegando o seu fone de ouvido. Mas o crer, de fato, ele deve anteceder o fazer, tá? Por isso, toda religião que vai ensinando, se faça isso, aquele código de conduta, sem levar o cristão a entender por que ele faz aquilo, isso é uma religião cega, uma religião sem entendimento. Ele começa, por que eu devo fazer isso? É porque mandaram. Eu não entendo, mas é por aí. Nossa prática, ela deve decorrer do conhecimento das Escrituras, do entendimento correto das Escrituras, tá? E nós vamos ver aqui, então, alguns textos da Bíblia. Primeiro, 2 Timóteo 1, verso 13. Alguém pode ler? 2 Timóteo 1, 13. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Conserva ou mantém, né, o padrão, né, na versão aqui atualizada. Mantém o padrão. Nós não podemos manter algo que nós não sabemos, em primeiro lugar. Como é que eu vou manter algo que eu nem sei? Eu preciso, então, um pré-conhecimento antes de manter alguma coisa. Eu preciso conhecer. Então, mantenha o padrão, e ele vai dizer aqui das sãs palavras. E o apóstolo Paulo, a quem estou me referindo, ele tem a plena convicção de que essas palavras não são dele, mas são de Deus. Mantenha as sãs palavras que de mim ouvistes. Né? Vocês ouviram de mim, mas são as sãs palavras. A palavra de Deus. E com fé, ou seja, crendo, é necessário ler, né, estudar, manter, crendo nessas verdades. Que aquilo que está sendo revelado ou escrito aqui, anunciado, é objeto de fé. Devemos crer nestas verdades. Então, a crença ela repousa na certeza de que aquilo é verdade. E com amor, né? Ou seja, lembrando que amor aqui não está se referindo a uma paixão ou a um sentimentalismo. Lembrando que amor se refere a uma decisão prática. Deus quer que você ame o próximo, ele não exige que você goste do próximo. Ele não exige que você goste, por exemplo, do teu inimigo. Né? Amar o seu inimigo não quer dizer, eu vou morrer eu tenho um sentimento, um gostar. Mas o amor aqui se refere a uma decisão de você beneficiar o seu próximo, ainda que ele seja o seu inimigo. Se o teu inimigo tiver fome, você vai dar de comer. Se tiver sede, você vai dar de beber. E isso não quer dizer que está ali gostando da pessoa, né?
quem sabe futuramente pode até gostar, mas o amor é uma decisão. E quando fala aqui sobre o amor, com amor que está em Cristo Jesus, deve refletir esse pensamento bíblico de que eu tomo uma decisão, né, de obedecer às Escrituras Sagradas como o Senhor Jesus Cristo nos ensina. E também obedecer no sentido de que entendemos que Jesus se revela pela sua palavra. Então, nós manifestamos o nosso amor a Cristo na obediência à sua palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Então, isso aí foge qualquer outra ideia, que eu amo a Cristo, como estou apaixonado por Cristo. Tem gente que e não obedece. Então, isso seria uma hipocrisia, seria uma falsificação. O verdadeiro amor se manifesta na decisão prática. Eu vou obedecer a palavra de Cristo. Então, mas, por outro lado, o apóstolo Paulo vai dizer que é um padrão, existe um padrão, existe uma regra, né? E ele vai, então, dizer, mantém esse padrão. Nós não temos autorização para fazer outros, né? Ensinar outras coisas, caminhar por outros caminhos. Nós devemos manter esse padrão da vida cristã, do culto, do amor ao próximo, enfim, da doutrina, da soteriologia, da salvação em Cristo. Mantém o padrão. Eu não posso ensinar outra coisa que não esteja nas Escrituras Sagradas. Aquilo que nós já dissemos como reformados, só a Escritura. Tá? E vamos abrir lá Então, a Escritura, ela é palavra sã para o que nós devemos crer. Tudo que nós devemos crer está ali nas Escrituras Sagradas. E é o único instrumento, a única revelação, né, que Deus deixou. Olha, é nisso que se deve crer. Então, não vamos andar aí por caminhos perigosos. Por exemplo, tem muitos cristãos que estão aderindo ao movimento judaizante aí. E, embora seja até bonita, interessante algumas coisas, né? Mas acabam não tendo a Bíblia como única fonte de regra de prática e fé, mas começa a ter outras coisas meio que esquisitas aí, tá? E também quando começam a andar por um caminho que seja de novas revelações, que seja que anjos falaram alguma coisa que não está nas Escrituras. Então, isso é muito perigoso, né? Todas as seitas começam com uma revelação fora da Bíblia. Joseph Smith, quer seja lá o islamismo com Maomé, sei lá, o Ellen G. White, todas as seitas, elas dão início em revelações aí, todas não, né? Mas um grande número aí de seitas religiosas com uma roupagem cristã começam com revelações de anjos e outras coisas assim. Então devemos tomar muito cuidado com isso. Tá? Pastor, sim. O senhor falou sobre seitas e tudo mais. Eu queria saber se a Igreja Adventista também é seita, porque tem muita gente que fala isso, aí eu sempre fico na dúvida se é ou não. Uhum. Tá, ok. Vamos definir seita, antes de mais nada. Eu acho que isso está dentro do escopo aqui do nosso assunto, quando nós colocamos que a Bíblia é a nossa única regra de prática e fé. Algumas características de seita primeiro, salvação só na minha igreja. Tá? É Cristo mais a minha igreja. Lembra dos judaizantes?
Os judaizantes ensinavam exatamente isso. Os judaizantes cristãos, o que está tendo um número crescente, inclusive no Brasil. É Cristo mais a guarda da lei. Cristo mais a circuncisão. Cristo mais, quer dizer, qualquer acréscimo Desacrescenta. Exatamente, que ataca a suficiência de Cristo, são características já de quem está começando a andar numa seita. E, no caso, a igreja adventista, ela é exclusivista. É Cristo mais o sábado. E, de um modo mais estrito, é Cristo mais a igreja adventista. Então, eles estão usurpando, né, a suficiência de Cristo. Então, eles estão considerados, assim, uma seita. Certo. Entendi, pastor. Além de que tem novas... Ela é fundamentada, se dá início lá, né, com uma nova revelação, né? E Ellen G. White teve lá, eles consideram uma profetisa. Se você for conversar com alguém que seja adventista, você vai perceber como eles protegem a Ellen G. White. Ela é intocável. Eles sempre falam dela como se fosse uma profetisa. E não fale mal dela. Né? Deus o livre. Eles vão te apedrejar. Perceba que Deus não encobre o pecado dos seus maiores líderes, ou dos seus servos mais proeminentes. Davi pecou, está lá na Bíblia. Lá. Davi fez. Moisés pecou, está lá na Bíblia. Abraão pecou, está lá revelado. Agora, não fale de Ellen G. White, viu? Que ela está acima de todos esses. Tá entendendo? Então, percebe, talvez esse seja um sinal. Toda religião que toma para si a exclusividade de proporcionar o relacionamento com Deus e a salvação, essa religião, ela é uma seita. Não estou dizendo com isso que não possa ter um adventista que seja salvo lá. Eu já mencionei aqui, até na semana passada, tem gente lá na Universal, né, que acaba se convertendo, né? Então, e às vezes demora para sair. Não quer dizer que se converteu de imediato ele já vai sair. É porque ele não tem elementos de conhecimento suficiente para discernir o erro da igreja. Ele vai dizer, tem alguma coisa errada. Não sei bem o que é. Mas tem alguma coisa aqui que não me cheira bem. Mas ele continua lá. Ele não tem luz suficiente para, tipo assim, romper. Mas quando ele chega nesse estágio de ter luz suficiente, o que acontece? Ele sai. Mas nem todos vão sair assim de imediato, não. Mas vamos lá. Então percebam, a Bíblia é o único padrão para julgar. Foi bom ver essas questões dessas outras igrejas, né? Quer seja católica, quer seja adventista, quer seja... E lembrar, nós temos um único padrão, é a Bíblia. É o aferidor de tudo que se é ensinado. Fugiu disso, está errado. Tá? Por mais simpático que seja, bonzinho, bacana, fugiu das Escrituras, pode ter certeza, está trilhando por um caminho perigoso. Tá bom? Seja qual igreja. Ou seja, até pessoas evangélicas que começam a ensinar coisas que não estão nas Escrituras. Que denominacionalmente são reconhecidas como igrejas cristãs. Mas é possível uma igreja cristã, por exemplo, colocar aí batista, pode ser até presbiteriana, uma igreja local que, embora a confissão das igrejas presbiterianas seja uma, e aí de repente surge lá um pastor ensinando uma igreja local uma coisa meio esquisita, podemos dizer que essa igreja, não a presbiteriana de um modo geral, mas aquela igreja local,
ela está caminhando por caminhos perigosos. É possível isso? É possível. Eu já vi igrejas que nós aceitamos como igrejas genuínas, mas que o ensino de uma igreja local está tão pervertida que eu fico até meio assim constrangido em dizer não, aquela é uma igreja irmã, uma igreja que nós podemos, porque já tem se desviado. Mas vamos lá. Então, o único padrão são as escrituras sagradas. Uhum. Ok, obrigado. Perdão, pastor, não acompanhei aqui. Deuteronômio 10? Verso 12 e o verso 13. Tá, obrigado. Então, percebo que no verso 12, ele vai dizer o que Deus requer de ti, o que ele exige de nós. Ele exige conhecimento. Como é que eu posso temer ao Senhor que eu não conheço? Como é que eu posso andar no caminho do Senhor que eu não sei? Eu não conheço esse Senhor, não conheço seu caminho. Ame. Como é que eu posso amar a quem eu não conheço? Servir, ter uma decisão. Então, percebam, primeiramente, ele vai falar sobre a necessidade de aquilo que nós devemos crer. Como o crer é o resultado do conhecimento, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, ele exige de nós que nós conheçamos profundamente Deus, a fim de que nós temamos a Ele reverentemente, esse Deus glorioso. Perceba, por que muita gente fala com Deus ou ora a Deus de uma forma irreverente? Tipo, Deus eu exijo, Deus eu quero. Ele não conhece a Deus. Se ele conhecesse a Deus, ele jamais falaria dessa forma. Não tem como ele conhecer o Deus grandioso, maravilhoso, todo-poderoso, e ele se chegar assim diante de Deus. É falta total de conhecimento e temor. Então, como ele não conhece, ele não teme. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós temeremos a Deus. Mais nós o amaremos, mais nós vamos andar nos seus caminhos. Mas, o fundamento disso eu preciso conhecer. Conhecendo, podemos crer, podemos temer, amar, servir e andar em seus caminhos. E depois, no verso 13, ele agora vai colocar o resultado desse crer, né, para o propósito, guardar os mandamentos do Senhor. Aquilo que ele falou, o que ele requer de nós. E os seus estatutos, que hoje te ordeno, ou seja, ele está nos ordenando, não é uma opção. Andar no caminho do Senhor não é uma opção, é uma ordenação, é um mandamento. E o propósito, inclusive, disso, para o teu bem. Né? A lei do Senhor, ela não nos restringe. Alguns veem a lei do Senhor como restritiva. Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Devemos ver a lei do Senhor como protetiva. É um cercado que nos protege. Tá? Saímos da lei do Senhor, nós estamos à mercê das ações do próprio Satanás. Então, a lei, ela é uma muralha que nos protege. Fique dentro dessa muralha, está protegido. Saia, está por conta e risco, né? Então, mas só posso ficar aí dentro se eu conhecer Deus, temer ao Senhor. João 20, verso 31. Alguém pode ler? (31)? Eu vou ler do 30 para ficar mais fácil de entender. Ok. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Ok.
Jesus fez muitas outras coisas, a Bíblia vai falar com clareza, né? O ministério de Cristo foi muito, muito produtivo, mas aquilo que foi escrito ou foi registrado para propósito, para que creiais. Novamente, confirmando aquilo que Paulo vai dizer, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Não há fé na ignorância. Gravem esta frase. Não há fé na ignorância. Alguém que diz que tem muita fé e você pergunta, fale-me um pouco sobre Deus, fale um pouco sobre a Bíblia, fale um pouco sobre a salvação, como é que o homem pode ser salvo? Irmãos, não há fé na ignorância. A própria fé, ela é fundamentada na autorrevelação de Deus. A verdadeira fé, ela é fundamentada na autorrevelação de Deus. Para que creiais, né, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham a vida eterna, salvação em Cristo. Não há, se você não sabe falar nada sobre Cristo, não entende nada sobre Cristo, eu lamento dizer, né, que a fé aí está meio duvidosa. Então, precisamos conhecer. Precisamos ter uma atitude bereiana, conhecer as Escrituras. Tá? E, por fim, um outro texto para a gente ler, para completar a sessão de leitura de texto da Bíblia, é 2 Timóteo 3, 15 e 17. E, novamente, quem achar pode ler. Positivo, pastor. Pode ler. Pode falar mesmo. Pode falar, irmão José Domingo. Pode falar, tranquilo. Tá ok, amado. 2 Timóteo 15, 3, 15, 16, não é isso? Leamos. 17. E que desde a infância sabeis as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Então, esse é o texto final, e que vai dizer sobre a inspiração das Escrituras. Tá? A Bíblia foi divinamente inspirada, são sagradas letras, tá? São letras escritos separados de qualquer outro escrito humano. Então, a ideia, e a Bíblia, percebam, ela se autoafirma como sagradas letras. Tá? Quando você vai olhar os escritos sagrados das outras religiões de mistério, religiões aí, os escritos sagrados, eles não se afirmam como sagradas, como separado, né? Eles não há essa, até onde eu tenho visto, tá? Pode ser que eu esteja enganado, mas eles não dizem assim, olha, isso aqui é separado, isso aqui é um escrito separado, isso aqui é de origem divina. São homens que estão escrevendo sobre realidades espirituais. São homens que estão escrevendo sobre as divindades. Mas percebam, aqui está dizendo que é Deus que está redigindo, é Deus que está ditando uma obra do Espírito Santo, elevando homens, inspirando homens para que escrevessem as Escrituras. Ela é separada de qualquer outra, ela é singular de qualquer outro escrito religioso, de cunho religioso. Então, a Bíblia, ela é, por excelência, né, única. Não há um outro igual às Escrituras Sagradas. Tá? E, então, as Sagradas Letras têm um poder, né, de tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus, é o meio da nossa salvação, é Cristo.
E aí vai dizer novamente aqui sobre as Escrituras. Toda Escritura, não é uma parte dela. Toda ela é inspirada por Deus. Novamente aqui colocando a sua origem, a origem divina. E a sua utilidade é útil para o ensino, né? Ela é eficaz nesse propósito. Mas desde que você faça uso. Não adianta você ter a Bíblia na sua mão e você não lê. Ela ainda continua sendo a palavra de Deus, mas ela não vai ter a utilidade, a eficácia, né, na vida de quem não a lê, né, no estudo. Ela não é um objeto místico e mágico. Então não adianta eu ter a Bíblia aqui, posso até dormir com ela perto de mim, ela não vai fazer nada. Eu posso abrir no Salmo 91, seja qual for, não vai me proteger. Então, a Bíblia ela não é um instrumento místico. Ela não deve ser usada como instrumento místico. Ela deve ser entendida como sendo uma revelação de Deus, que Deus deseja que nós consideremos, venhamos a ler, estudar e meditar, entender, buscar humildemente, né, pela operação do Espírito Santo, para que possamos entender. Então, ela é útil para o nosso ensino, percebam, para a educação, para a repreensão, digo, ela nos repreende, para a correção, para a educação na justiça. E, novamente, o propósito agora em nossas vidas, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como a Renata colocou, muitos usam o Salmo 91, no caso, como um amuleto cristão. Outros usam a própria Bíblia, outros usam outras coisas aí, achando que vai proteger. Tá? É um uso equivocado das Escrituras. Então, nós vimos aqui, irmãos, que as Escrituras, principalmente, ensinam o que nós devemos crer e o que devemos fazer. Tá? São as duas partes. O crer vem antes de fazer. Né? Como é que eu vou fazer se eu não creio? Ou como é que eu vou fazer algo que eu não sei? Preciso primeiro ser ensinado. Preciso antes ser instruído. E aí eu vou praticar. Percebam, essa é o propósito da Bíblia. Ela é útil para o ensino, é útil para a repreensão, para a correção, para a educação. Tudo está na área pedagógica, por assim dizer. Né? Ela vai orientar, ela vai formatar, ela vai dar ali o padrão, né? A correção, tudo mais. Então, as Escrituras têm esse propósito. O praticar vem depois, a fim de que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda obra, agora sim. Então, as Escrituras vêm antes, o conhecimento e o crer vem antes do fazer. Tá? Só uma pergunta. Eu já ouvi crente dizer isso, mas eu queria perguntar para vocês. É verdadeira esta afirmação? O cristianismo não é doutrina, mas é vida? É verdadeira essa afirmação? Quem quiser responder. Pastor, pode repetir a pergunta, por favor? É verdadeira esta afirmação? O cristianismo não é doutrina, mas é vida. Para mim, as duas coisas, pastor. A primeira é doutrina, pelo fato das Escrituras, aquilo que Cristo falou, o Antigo Testamento apontando as profecias para Cristo, os eventos históricos apontando para Cristo, os ensinamentos de Cristo, a doutrina dos apóstolos, a lei, os profetas, lei e graça, tudo isso é doutrina, como também o cristianismo é vida. Então, eu já não fazia essa dicotomia. Para mim, é as duas coisas. São ambas as coisas. Uma aponta como devemos seguir a vida, ou como devemos seguir, pautada no que Cristo quer de nós, e
e o modo de vida, porque nós temos que seguir como a Bíblia nos instrui, né? Temos que seguir esse caminho. Então, um aponta o caminho e o outro é o caminho que você deve seguir. Então, acho que uma coisa não se separa da outra. Eu concordo com os irmãos. Os dois, fé e arrependimento. Como Cristo fala, né? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Um novo mandamento, uma nova doutrina vos dou, que vos ameis uns aos outros. É doutrina e vida ao mesmo tempo. Ok. Eu fiz a Posso pergunta. dar minha opinião aqui sobre a vida? Realmente o que os irmãos responderam, no meu ponto de vista, está correto, né? Até porque o próprio Cristo disse, né? Sem Ele nada podemos fazer, então nós temos vida em Cristo, né? Então, é as duas coisas, né, ao mesmo tempo. É vida porque nós só temos nele, não é isso? Ok. Eu fiz essa pergunta propositalmente, justamente por causa de um movimento que muitas pessoas, eu já ouvi cristãos mesmo, igrejas sérias, dizendo: eu não quero saber de doutrina, eu quero saber de prática. Como se a igreja ela tivesse uma responsabilidade não tanto pedagógica, de ensino, mas como uma instituição que deve fazer as coisas acontecer. E de que a falta da inércia da igreja, no sentido de sair fazendo ativismo, o assistencialismo, ajudar as pessoas e por aí, é que a igreja está falhando. A igreja ela é iminentemente o lugar onde as pessoas vêm para cultuar a Deus e aprender a sua santa palavra. E a vida de cada um é de cada um, onde vai viver essa verdade que ele, se ele crê efetivamente, agora ele vai viver efetivamente. E não é a igreja que vai dizer: olha, vai fazer isso, faça assim, faça aquilo. Ou vamos fazer isso, ser a organizadora do ativismo, tá? A igreja, o papel da igreja enquanto instituição, quando falo igreja, eu me refiro à instituição, ela tem um papel pedagógico. Ela vai ensinar, né, através da pregação, do ensino, da demonstração, a exortação, né, a orientação no que deve fazer, para que o crente ele viva no seu dia a dia, de segunda a sábado, a vida cristã. Ele coloca em prática, né? Então, percebam, a igreja pode servir tendo um papel efetivo nas ações? Ela pode ter. Depende da estrutura da igreja, do tamanho da igreja, das condições da igreja. Mas, não tendo isso, ela exercendo seu papel de ensino, por meio da pregação, ela já está cumprindo o seu principal papel, tá? Pois bem, mas então alguns crentes que dizem: eu não quero saber de doutrina, quero saber de prática, eles estão equivocados. Toda prática ela deve ser o resultado da teoria. Paulo, antes de conclamar os irmãos a viverem uma vida, quando ele vai dizer portanto, né, ele passou vários e vários capítulos ensinando doutrina. E depois ele vai dizer: em virtude de tudo isso que eu acabei de ensinar, vivam dessa forma, né? Então ele é o resultado. Mas os dois estão juntos. Uma fé sem obras, como diz Tiago, é uma fé morta. Lembrando que a fé envolve o conhecimento. Eu tenho muito conhecimento, mas isso não desemboca numa vida prática. Tal fé é uma fé nula, uma fé sem vida, uma fé morta. Tá bom? Irmãos, eu não sei exatamente o horário que nós começamos, porque tivemos aquela parte introdutória, mas nós vamos agora encerrar. Antes eu vou deixar em aberto se há alguma outra colocação, alguma outra dúvida,
E se houver, deixo aí a palavra para os irmãos e depois nós vamos encerrar. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação? Tem, pastor, tem sim. É rapidinho, é rapidinho. Vai lá. Foi falado antes a questão de certos irmãos, de certas pessoas de algumas igrejas, vamos falar seitas. Algumas vão se deparar com a verdade das Escrituras. Se pode haver salvos, né, nessas seitas, como o senhor havia praticamente ratificado, sim. E eu creio que essas pessoas não vão ficar por muito tempo nessas seitas. Essas pessoas eleitas, o Espírito Santo vai convencendo. Essas pessoas vão ter acesso a elementos de conhecimento em que essas verdades elas vão se deparar com essas verdades, elas vão comparar, equiparar, e elas não somente vão dizer, tem alguma coisa errada, elas vão dizer, não, isso aqui está errado. Então, eu creio que essas pessoas não vão ficar muito tempo nessas seitas. Elas vão procurar igrejas mais puras, mais saudáveis, entendeu? Acho que, de fato, tenham a fidelidade na pregação do Evangelho, das Escrituras. Então, eu creio dessa forma, pastor, que tal pessoa, tendo o conhecimento ou sendo exposta ao conhecimento do Evangelho, ela não vai ficar muito tempo principalmente no catolicismo romano, onde o abuso é mais gritante, entendeu? Onde o erro doutrinário, teológico, herético é mais gritante. Há uma discrepância enorme com relação até a outras seitas. Então, não vai ficar, vai procurar igrejas mais puras, mais saudáveis, e eu vou dizer por experiência própria, foi o que eu fiz. Uhum. Na verdade, eu concordo plenamente com o Vladimir, e também dizer o seguinte, que a grande maioria, com exceção dos filhos da aliança, que por causa que os pais são cristãos, são crentes, e eles permanecem, é o Deus do pacto, é um Deus que envolve não somente os pais, mas envolve os filhos também, e por isso eles vão ser salvos. Mas as nossas igrejas, muitos são compostos de pessoas que saíram do catolicismo. Pode perceber. Você eu era católica, eu era... Né? Principalmente as pessoas mais antigas aí vieram do catolicismo. E por que saíram do catolicismo? Porque entenderam que estava errado. Né? E saem mesmo. Né? Porque querem amar a Deus, querem servir a Deus, querem buscar a Deus e conhecer a Deus e servi-lo da forma correta. Então, acabam saindo. Então, uns vão para a presbiteriana, outros vão para a igreja batista, não sei o que lá. Alguns até veem que tem alguma coisa errada, mas vai para igrejas triunfalistas e da prosperidade por aí, né? Como Universal e outras. Entendeu? Outros saem porque não é porque se converteram, não, é porque vão atrás de um Deus utilitário. Né? Quem sabe ele vai lá numa igreja porque ele quer libertação, quer isso, quer aquilo. Mas não porque quer salvação ainda. Não é porque entendeu o Evangelho. Então, mas eu entendo que sim, que aqueles que vão se convertendo, eles vão saindo. Tá? Bom, irmãos, nós assim encerramos a primeira parte, que das perguntas 1 a 5, como disse, a fundação, que tratou sobre o propósito da vida humana, a existência de Deus e a palavra de Deus. As perguntas 60 a 90 é o que o homem deve crer a respeito de Deus. Perceba que nessa pergunta, ela já lança o fundamento daquilo que vem adiante. O que nós devemos crer acerca de Deus. E das perguntas 91 a 196, vai
qual o dever que Deus requer do homem, ou seja, mais prático. Então, mas antes de falarmos abordagem mais prática, o que Deus requer de nós, vamos tratar sobre o que nós devemos crer, tá? Então, vai ser uma jornada aí longa e requer paciência e perseverança por parte dos irmãos. Tá bom, meus irmãos?